Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, uma série de devocional. Quem já me segue no Instagram, nesse arroba aqui, sabe que eu já compartilho lá todos os dias algumas mensagens, algumas palavras que eu leio, né, no meu devocional, algumas inspirações que vêm da parte de Deus pra mim, algumas coisas que eu vivo no meu dia a dia e que eu acho que é importante compartilhar e que pode servir, assim como serve para o meu crescimento, tanto espiritual quanto emocional, pode servir também para o crescimento de outras pessoas. Além, é claro, de também receber de outras pessoas que estão lá palavras ou situações, experiências, testemunhos que também impactam a minha vida e que também me ajudam a crescer. Então, se você quer ver esse tipo de conteúdo diariamente, eu te convido para vir para o meu lugar para compartilhar, que lá a gente vai conversar bastante sobre isso. E aí eu resolvi trazer aqui para o canal uma vez por semana. Escolhi o domingo porque eu acredito que é o dia que a gente está se preparando, né, para começar a semana, e eu acredito que a gente precisa de uma boa palavra nesse dia para guiar realmente a nossa semana. Por isso eu escolhi o domingo. Então toda semana no domingo eu vou disponibilizar aqui um novo vídeo de devocional, que vão ser palavras de devocionais meu que falaram muito comigo, e eu gostaria de frisar aqui já de antemão que todas as palavras que eu compartilhar aqui foram faladas comigo, né? Deus usou no meu devocional, ali no meu início de dia, para falar comigo, para me guiar nas minhas ações diárias. Então tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, tenha certeza de que Deus quis falar comigo primeiro e que aquilo precisava ser aplicado na minha vida, como é a palavra de hoje. Eu quero conversar aqui com vocês hoje a respeito da diferença entre o que o senso comum pede pra gente fazer no nosso dia a dia, nas mais diversas situações, e aquilo que Deus já pediu pra gente fazer, já nos orientou através do que tá na palavra dele. Então tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente ouve ou das pessoas que estão perto de nós, ou das pessoas que a gente acompanha de repente nas redes sociais, ou nos filmes que a gente assiste, em tudo aquilo que alimenta a nossa alma, que nos dá munição para como a gente vai agir diante das situações, fala. Então, o que tá na palavra de Deus muitas vezes é muito diferente do que a gente tem sido instruído por aí. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não vou ler o trecho inteiro para vocês, mas eu vou deixar aqui qual é o texto que vai servir como base para nossa reflexão de hoje. É o capítulo 24 de 1 Samuel. Vou fazer um resumo assim geral, vou dar um pano de fundo para vocês entenderem do que a gente vai conversar. Então, aqui nesse capítulo de 1 Samuel, a Bíblia vai relatar pra gente a perseguição que Saul estava fazendo contra Davi, simplesmente por inveja, porque Saul estava com inveja de Davi, porque ele estava sendo reconhecido entre o povo como sendo um guerreiro de batalha muito melhor do que Saul. Saul começou a perseguir Davi, e a Bíblia não relata por quanto tempo, mas dá para imaginar que, de acordo com os fatos, né, com os relatos históricos aqui, tanto das batalhas que Saul saía para uma batalha, depois ele voltava e continuava perseguindo Davi. E a gente sabe que muitas dessas batalhas às vezes levavam anos, né? Desde o planejamento até a execução e o retorno para casa. Então, eu acredito que Saul perseguiu Davi ali por muito mais de um ano. Então, havia muito tempo já que Saul estava perseguindo Davi injustamente. Em determinado momento, Davi está dentro de uma caverna e Saul, procurando Davi por todo lado, entra nessa caverna a Bíblia fala que ele foi fazer suas necessidades. Então ele entra sozinho nessa caverna, ele não sabe que Davi tá lá com os guerreiros dele, e Davi vê de longe Saul ali sozinho dentro dessa caverna. Qual que foi a primeira coisa, o primeiro conselho que os guerreiros dele deu para Davi? Essa é a sua chance. Vai lá, pega ele, mata ele e se vinga. Com certeza é o Senhor que tá colocando ele aqui para você ir lá e se vingar e acabar de vez com essa perseguição. E convenhamos que não era um conselho tão ruim assim, né? Não era uma ideia tão má, já que tinha vários outros guerreiros lá fora querendo matar Davi a mando de Saul. Se Davi mata Saul ali, os guerreiros não iam continuar, porque geralmente eles passavam tudo pro lado da pessoa que derrota o rei e tal. Então, não era um conselho tão absurdo assim. Mas o que aconteceu? Quando Davi pensou no que eles falaram, ele sentiu no coração dele que aquele conselho, que aquela orientação não vinha de Deus, que aquilo não era vontade de Deus, que ele não devia fazer aquilo. E é exatamente o que acontece muito no nosso dia a dia. Muitas coisas acontecem e a gente recebe conselhos e orientações
que se a gente parasse para refletir, porque na maioria das vezes a gente não para, mas se a gente parasse para refletir, se a gente fosse para a palavra de Deus, se a gente fosse consultar o Senhor, a gente saberia que aquela não é a vontade de Deus. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você vai compartilhar com uma amiga que o seu marido tá te tratando de uma determinada forma. Ai, ele, toda vez que eu vou falar com ele é grosso comigo. Qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Seja grossa com ele também, para ele ver como é bom o que ele tá fazendo. Ele precisa ser tratado da mesma forma para ele saber que isso não é legal. Quantas vezes você que tá me ouvindo já recebeu esse tipo de conselho? Se não for sobre o marido, sobre uma amiga, sobre um familiar, sobre qualquer pessoa que você vai compartilhar com alguém e a pessoa fala, trata da mesma forma, porque aí ele vai saber que não é legal ser tratado assim. Ou então não deixa de fazer de boba não, vai lá e faz a mesma coisa, mostra pra ele que ele não pode ficar fazendo isso com você. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E quantas vezes a gente ouve esse conselho? Quantas vezes você já ouviu esse conselho? Mas Davi não ouviu, porque antes disso ele consultou o Senhor e ele percebeu que aquela atitude não agradaria a Deus e que não era aquilo que ele deveria fazer. O que ele faz então? Quando Saul sai da caverna, Davi de longe, né, obviamente, porque ele não ia lá perto para falar com ele, com todo mundo procurando ele, querendo matar. De longe ele grita para Saul e ele fala, olha só, eu tive a oportunidade agora de te matar, você estava aqui dentro. Ele tira um pedaço do manto de rei de Saul, que Saul estava vestindo, e ele mostra, ele falou assim, olha só, eu tive a oportunidade de te matar. Eu estava do seu lado, eu tirei um pedaço do seu manto, mas eu não fiz isso. Ele fala, eu jamais faria mal ao rei que é o ungido do Senhor. Então ele reconhece ali a honra que se é devida a alguém que o Senhor levantou sobre a vida dele, que é a autoridade na vida dele, mesmo que essa pessoa estivesse tentando matá-lo. E aí ele fala então para Saul que ele teve a oportunidade e que ele não fez isso mesmo ele podendo, porque ali dentro da caverna os guerreiros de Saul não teriam visto, os guerreiros de Davi poderiam protegê-lo. Então ele poderia ter feito isso muito tranquilamente. Ele mostra para Saul que ele não fez. E mais, que o que as pessoas falavam para ele, porque tinha muita gente também, conselhos do outro lado, né? Falando para Saul que Davi estava conspirando contra ele, estava querendo tomar o trono, estava querendo matar ele. Ele mostra para Saul que tudo que estavam falando para ele também não era verdade, que ele jamais faria nada para tirar o rei do trono, que ele jamais tentaria contra a vida do rei, que ele reconhecia a unção que Deus havia depositado sobre a vida de Saul. E aí aqui acontecem duas coisas, duas situações, duas frases de Davi que são muito importantes e que é um norte, uma direção para as nossas vidas diariamente. A primeira coisa que ele fala para Saul, e agora eu vou ler aqui para vocês, é isso daqui, ó. No versículo 12, 1 Samuel capítulo 24, versículo 12. Depois de falar que ele poupou a vida de Saul, ele fala assim, que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Primeira coisa, então, é entender que a vingança, que a justiça, ela pertence a Deus. E que se ela pertence a Deus, a gente também não precisa ficar tentando controlar, sabe? Ai, mas será que Deus não vai me vingar? Será que a pessoa não vai se dar mal? Será que não vai acontecer com ela o que tem que acontecer porque ela errou? Pertence a Deus. Se pertence a Deus, a gente não tem que ficar fiscalizando, sabe, o trabalho de Deus, a ação de Deus em cima da vida daquela pessoa. Não pertence a nós, é dele. E não é que pertence a ele também no sentido da gente ficar aqui torcendo para que ele faça isso, para que a pessoa pague por aquilo que ela fez. Pertence a ele no sentido da gente abrir mão desse peso, abrir mão desse sentimento, abrir mão dessa forma de viver, de ficar esperando que as pessoas que nos fizeram mal sofram também. E aí a segunda coisa que está relacionada a isso que me chamou muita atenção foi a segunda frase que ele disse logo após ele falar que a vingança pertenceria a Deus. Ele fala assim no versículo 13. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. O que mostra aqui, o que Davi ensina pra gente com essas palavras? Que independente da situação, independente do que fizeram contra ele, do que estavam fazendo, independente de Saul estar perseguindo ele, tentando matar injustamente,
Ele sabia que a atitude dele, que a decisão que ele tomasse ali, mostraria quem ele era, refletiria o que existia dentro dele. Davi sabia que a atitude que ele tomasse ali, a decisão que ele tomasse naquele momento, mostraria muito mais quem ele era do que quem Saul era. Se ele matasse Saul ali dentro, não estaria mostrando, não significava que Saul era mau, que Saul estava cometendo uma injustiça, que Saul estava tentando matá-lo, que Saul era um assassino, porque se ele pudesse, ele teria matado Davi. Não, ele sabia que ele matar Saul ali dentro, mesmo com tudo conspirando a favor dessa situação, ele sabia que essa atitude dele o tornaria assassino. Essa atitude dele transformaria ele naquele que matou o ungido do Senhor, porque mesmo que Saul estivesse tentando fazer tudo isso, ele havia sido ungido por um profeta para ser o rei de Israel. Se Deus quisesse depor ele do trono, quem deveria fazer isso era Deus e não Davi, como realmente aconteceu depois. Então Davi tinha essa consciência de que a atitude dele naquele momento não mostraria quem Saul era, mas refletiria aquilo que já existia dentro dele, mostraria quem ele era. Por isso que ele diz que os perversos têm atitudes perversas. Ele não faria isso, por quê? Porque ele não era uma pessoa perversa, e ele sabia que ele não devia cometer aquele crime, ter aquela atitude ali naquele momento. Quando o que tem dentro de você é bom, é louvável, quando é virtuoso, tanto as situações ao redor quanto as pessoas ao redor não podem mudar isso, não podem influenciar a sua forma de agir de acordo com aquilo que está acontecendo. Mesmo com a situação completamente contrária, mesmo com as pessoas ali perto dele falando que ele devia fazer isso, o que existia dentro dele, o temor que havia dentro dele a Deus e também ao rei de Israel, a bondade que havia dentro dele e a verdade que havia dentro dele não permitiram que ele agisse de forma contrária a tudo isso. Então essa é uma boa palavra, uma boa instrução para nós no dia a dia, principalmente para mim, de que a gente não deve agir de acordo com as circunstâncias do nosso dia a dia. A gente precisa agir de acordo com os frutos do Espírito que estão dentro de nós, que é o amor, é a paz, a benignidade, bondade, fé, mansidão, a temperança, o domínio próprio. É a gente agir de acordo com aquilo que é mais forte dentro de nós. E se a gente não tá agindo dessa forma, é porque essas virtudes não estão mais fortes dentro de nós do que os impulsos negativos de fazer o contrário disso. E se isso não tá mais forte dentro de nós, a gente precisa intensificar a nossa busca por Deus, a gente precisa intensificar a nossa proximidade com Ele e a nossa vontade de ser como Ele é, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele... Agora pensa só no que teria acontecido se Davi tivesse ouvido a voz do senso comum que dizia pra ele o quê? Devolva na mesma moeda, trata da mesma forma, não deixa de fazer de bobo. Provavelmente teria irrompido uma grande guerra entre os guerreiros de Davi e os de Saul e muita morte. Provavelmente a morte do próprio Davi, porque eles estavam em menor número. Então se ele tivesse... E é isso que acontece de modo figurado quando a gente ouve o senso comum, quando a gente ouve vozes que não estão sendo orientadas por Deus na nossa vida. Áreas da nossa vida morrem, literalmente, porque a gente dá ouvidos a conselhos errados. Agora, olha só o que aconteceu por Davi ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que ele sentiu que Deus queria que ele fizesse. Eu vou ler para vocês o versículo 16. Quando Davi terminou de falar, quando ele terminou de falar que poupou a vida dele, que jamais faria mal a ele, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Não era filho dele de verdade, né? Enfim. É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim. Gente, olha isso daqui. O inimigo de Davi. Ele estava tentando matar Davi minutos atrás. E depois de ver a bondade, a misericórdia com que Davi tratou a vida dele, ele se constrange, ele chora e ele pede, ele mesmo pede, que o Senhor trate Davi com a mesma bondade que ele foi tratado por Davi. Isso é o que acontece
quando a gente ouve a voz de Deus, que nos diz lá em Mateus, eu quero ler com vocês também, em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, ou seja, senso comum. Eu quem? Jesus, isso daqui é Jesus falando. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. A gente consegue ver aqui claramente que o amor e a bondade constrangem até o coração mais endurecido. E mais do que isso, a nossa intenção não deve ser a de constranger essas pessoas para elas se sentirem envergonhadas, para que elas venham rastejando atrás de nós, pedir perdão e não. Através dessa bondade, desse amor que a gente demonstra e desse constrangimento causado na outra pessoa, haverá uma oportunidade dessa pessoa se voltar para Deus e reconhecer o tamanho da bondade do amor dele. Porque assim como Saul pergunta para Davi quem é que trata o seu próprio inimigo dessa forma, alguém que está tentando tirar a sua vida e você age com misericórdia com ele. Não é qualquer pessoa. O que motiva alguém a tratar com bondade, com amor, alguém que não tá te tratando dessa forma? E esse motivo, que é Jesus, que é o amor de Deus na nossa vida, que é a nossa vontade de ser igual a ele, pode pegar essas pessoas e levá-las até Deus. O objetivo de constranger com amor não é envergonhar outra pessoa e fazer ela sair super arrependida e com remorso de ter feito isso com a gente simplesmente. É a gente servir como instrumento, afinal não é exatamente para isso que nós somos chamados, para servir como instrumento de conciliação e de aproximação do homem a Deus através do nosso modo de viver? E somente o amor é capaz de fazer isso, somente a bondade que a gente demonstra, até mesmo pelas pessoas que nos tratam da pior forma possível, e é por isso que eu falo que essa palavra é muito pra mim, porque eu tenho essa dificuldade de, por exemplo, chegar numa loja e a atendente me atender com grosseria e eu conseguisse... Gente, é uma coisa pequena do dia a dia que você pode pensar, ah, mas isso não vai mudar nada na vida de ninguém. E eu ouvi isso em um curso que eu tava fazendo de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento emocional, e eu falei que essa era uma dificuldade minha e que eu queria muito desenvolver isso, que eu trabalho muito por isso, para tratar melhor as pessoas quando elas me tratam mal, principalmente desconhecidos. E dentro deste curso, de um lugar que, teoricamente, as pessoas teriam essa mesma intenção lá dentro, de sempre tratar o outro melhor, ela falou exatamente isso pra mim. Mas você não precisa tratar ela melhor, você precisa tratar ela da mesma forma para que ela entenda. E era uma profissional da área de desenvolvimento emocional. Ela falou, você precisa tratar ela da mesma forma para ela perceber que a forma como ela tá agindo não é legal. Então é um senso comum, é algo que a gente ouve muito por aí, que a gente deve tratar o outro da mesma forma que ele nos trata, independente de como seja esse tratamento. E eu tenho essa dificuldade de, por exemplo, chegar em uma loja, a pessoa me atender com grosseria, e eu não trato ela com grosseria, mas eu já me fecho. Se ela vier pra mim, o que você quer? E não dá bom dia nem nada, eu também não vou dar bom dia. Eu quero tal coisa. Eu vou agir da mesma forma, entendeu? Então eu tô sendo muito vulnerável aqui e falando pra vocês que é uma dificuldade e que eu tenho levado isso pra Deus diariamente e pedido pra Ele me ajudar a transformar isso dentro de mim, porque eu sei que essa forma de agir não vai aproximar pessoas de Deus. Não é por mim, não é pela situação ali, não é por nada disso. É porque a nossa missão é, através da nossa vida, fazer com que pessoas tenham vontade de se aproximar de Deus, de viver o mesmo que a gente vive, de questionar os próprios hábitos. E se eu trato a pessoa da mesma forma que ela me trata, isso não vai mudar nada pra ela. Na cabeça dela, no mínimo, ela vai pensar, por isso que eu sou grossa, porque as pessoas são assim. Entende? Não muda nada na vida dela pra melhor. Só confirma que ela tá agindo do modo certo, que ela realmente deve tratar todo mundo assim, porque as pessoas são ruins mesmo. Por isso que a gente tem que se manter longe da vingança. Primeiro porque ela pertence a Deus. E a gente não tem que ficar feliz quando a gente vê o nosso inimigo se dando mal, pagando por aquilo que ele fez, sofrendo. A gente precisa ficar mais feliz quando a gente vê essas pessoas se arrependendo e mudando de vida, e é através do amor que isso vai acontecer. O dia que eu tive essa reflexão no meu devocional, já faz algum tempo, o meu pedido naquele dia foi para que Deus realmente me ajudasse, me desse essa
sabedoria, esse discernimento, essa leveza para lidar com as situações do dia a dia e não fazer com as pessoas aquilo que ele não quer que eu faça. Que eu haja com elas exatamente da forma como ele agiria e como ele quer que eu haja, para que essas pessoas possam ver a vida, a presença de Deus na minha vida. Porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia deve ser feito para a glória de Deus. E a forma como a gente trata as pessoas vai mostrar se a gente está vivendo dessa forma ou não, se a gente está vivendo para glorificar a Deus ou não. Por isso que eu não quero tratar as pessoas mal, nem quando elas me tratam mal, nem quando elas me tratam bem, de forma nenhuma. Porque através da minha atitude, da minha forma de agir, de lidar com as pessoas, eu sei que elas podem se voltar para Deus e conhecer a Ele de uma forma que talvez elas não poderiam de nenhum outro modo. Talvez a minha vida, talvez a sua vida seja, acho que todo mundo já ouviu essa palavra, né? Essa frase. Talvez as nossas vidas sejam a única Bíblia que as pessoas que estão perto de nós vai conseguir ler. Então, talvez a nossa vida seja o único contato, seja a forma mais próxima que as pessoas perto de nós terão de enxergar quem Deus é. E aí fica essa reflexão para hoje, a forma como você está agindo todos os dias. Tá mostrando quem Deus é? As pessoas ao seu redor, elas querem se aproximar de Deus por ver a forma como você age? Ou elas não vão nem pensar que Deus existe olhando para o modo como você vive? Que a nossa vida, então, possa servir para glorificar a Deus e para atrair pessoas para perto dele, para viver o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia que a gente recebe todos os dias. Que essa seja a intenção do nosso coração, do nosso viver e de tudo aquilo que a gente faz. Se essa palavra falou com você, se você acredita que mais pessoas podem ser abençoadas e tocadas por ouvir ela, compartilha com outras pessoas. Deixa aqui também seus comentários se você gostou, o que você acha disso tudo. Eu sempre quero ouvir a opinião, a reflexão de vocês a respeito do que eu trago aqui, independente do assunto. E mais uma vez eu quero te convidar então para deixar aqui nos comentários de repente um aprendizado que você teve, uma contribuição que você quer fazer, um acréscimo que você quer fazer para essa palavra, vai ser muito bem-vindo. E se você gostou também, se inscreve, porque toda semana a gente vai ter mais vídeos como esse, além dos outros que eu já venho postando. Vai ser um prazer ter você aqui e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito juntos aqui dentro, tá bom? Um beijo, boa semana, Deus abençoe sua semana. Até o próximo vídeo.